Pegue a sua Bíblia e vamos meditar nesta noite, vamos consultar a palavra de Deus. A Bíblia é um livro antigo, porém a sua mensagem ela é sempre nova, sempre atual. A Bíblia ela é a palavra inspirada de Deus, por isso nós devemos meditar, consultar e, com certeza, usar em todos os momentos. Fazer da Bíblia o nosso livro de cabeceira realmente, o nosso livro que nos ajuda aí a vencer e a entender toda a nossa história. Então vamos lá. Uma das maiores tragédias de nossos dias é que, embora a Bíblia seja um livro de fácil acesso, seja um livro mais vendido, mais distribuído de toda a história, é ainda um livro que está fechado para milhões de pessoas. Por quê? Alguns leem sem aplicar os seus ensinamentos à sua vida. Não pode haver maior tragédia para um homem ou uma nação do que prestar louvores a uma Bíblia que não lê ou a um modo de viver que não segue. Então é assim, não basta apenas ter a Bíblia, não basta apenas portar a Bíblia, levar a Bíblia embaixo do braço. Deve-se ler a Bíblia, praticar os ensinamentos da palavra de Deus. O primeiro texto que eu convido você para ler está em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 22 ao 25. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 2, dos versículos 22, Tiago 1, do versículo 22 ao 25. Vamos à nossa leitura. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então aqui Tiago nos ensina a não somente ler, a não somente ouvir, mas ser praticante, ser fazedor da obra. Então, hoje em dia, a gente tem observado que muita gente, infelizmente, frequenta os templos, as igrejas, de modo geral, mas ainda a leitura, o entendimento da palavra ainda é bem difícil entre as pessoas, porque muitos não leem por preguiça, outros por não gostar, outros por prática e outros por não pararam ainda para pensar a necessidade da leitura da Bíblia, não reservam tempo para a leitura, para a compreensão, para fazer o exame da palavra de Deus. E Tiago diz, e sede cumpridores da palavra. Ou seja, para eu cumprir a palavra, eu tenho que conhecer a palavra. Se eu não conheço a palavra, eu vou cumprir o quê? Não tem como. E ele diz, não somente ouvinte, porque assim você estará enganando a você mesmo. Então tem gente que cita texto da Bíblia que não existe, tem gente que fala que a Bíblia diz quando ela não diz. Olha, está escrito na Bíblia, em qual Bíblia? Então isso é muito complicado. E isso não acontece somente com o leigo, mas como obreiros, pessoas que não se dedicam à leitura, ao exame exato da palavra de Deus. Ele diz aqui, porque se alguém é só ouvinte, não cumpridor, é bem parecido àquele que vai ao espelho e olha o seu rosto, depois quando sai esquece de como era. Então ele diz, olha, se você não é um leitor da Bíblia, um examinador da Bíblia, não é alguém que medita na palavra, então você vai ser essa pessoa que vai esquecer com facilidade não só os textos em si, mas toda a mensagem da palavra de Deus. E aí a gente percebe o seguinte, que a pessoa vai na igreja, de segunda a segunda, ela está na igreja o tempo todo, mas não está praticando a palavra. E ela não está praticando a palavra exatamente por quê?
porque ela não se atentou. Ela não se atentou para aquilo que leu, para aquilo que examinou. Então ela faz aquela leitura superficial ou não faz a leitura, ela é apenas uma ouvinte, ela se contenta em ouvir A, B ou C e seguir pela cabeça dessas pessoas. Então o perigo é muito grande quando você se deixa levar pelo outro, você se deixa levar pelo discurso do outro, pelo ensinamento do outro, pelo que o outro de fato está passando. Então você mesmo tem que tomar esse cuidado de examinar, de olhar, é isso mesmo que está dizendo? O texto está dizendo isso, então eu vou obedecer. Então a gente precisa entender o seguinte, que o cristão, todo e qualquer cristão, deve obedecer a Deus através da sua palavra. Não tem como você obedecer a Deus se você ignora a palavra dele, o manual que ele deixou. Então, como eu disse logo no início, a Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática, é a nossa bússola. Então eu sou orientado como cristão através da palavra de Deus. Então cuidado com o que alguém manda você fazer, com o que alguém orienta você fazer, para você ter o cuidado de que isso tem respaldo na palavra. Hoje em dia estão inventando muita moda, estamos vivendo na época do modismo, na época de muita invenção, muita criatividade, e aí toda essa criatividade precisa ver se tem amparo bíblico, se está na palavra. É uma época em que as pessoas estão transformando as igrejas num verdadeiro lazer e outras coisas, e isso vai contra a palavra de Deus. Jesus, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. E aí a gente não entende, a gente acaba querendo transformar o reino de Deus, a casa de Deus em muitas coisas, e aí está perdendo a referência. O mundo está tendo dificuldade de ver, de visualizar uma igreja realmente de Cristo, que cumpra a palavra de Cristo, que está andando de acordo com a palavra de Deus, com as Escrituras. Então você, meu amigo, você, minha amiga, preste atenção nisso. Não podemos ser ouvintes, não podemos ser leitores que não praticam a palavra de Deus. O Evangelho é um evangelho de prática, não é só de teoria, de discurso. O mundo já está cansado de ouvir o discurso, o mundo já tem discurso demais. E o mundo quer ver o que? A prática. Ele quer que você pratique os ensinamentos da palavra de Deus, para que o mundo possa ver as suas boas obras e glorificar ao Pai que está no céu. E o mundo só vai conseguir glorificar a Deus quando enxergar, quando perceber uma igreja que esteja afinada com a sua palavra, em concordância com a sua palavra. Uma igreja que esteja realmente interessada em cumprir, em seguir a palavra deixada por Deus. Então, muitas vezes o discurso é bonito, é um discurso de palavra de Deus, mas na prática faz o que acha melhor. Então, tem que se alinhar aí o discurso à prática, e a prática tem que ser a prática da palavra de Deus. Tem que se ler, examinar, ouvir e praticar. Então hoje muita gente não é liberta, muita gente não é transformada, muita gente não dá testemunho cristão, simplesmente porque apenas entendeu que indo para a igreja já é o suficiente. Que estando na igreja, já estão salvas, já estão na bênção, não precisam fazer mais nada. E o discurso da palavra de Deus é exatamente arrependei-vos e crede no Evangelho. O discurso da palavra de Deus é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O discurso da palavra de Deus é, despojai-vos do velho homem. Então, quando eu encontro Jesus e quando eu começo a examinar a palavra do Senhor Jesus, aí eu começo a viver em novidade de vida. Eu começo a viver uma vida diferente daquela que eu vivia no mundo, ou daquela que as pessoas vivem no mundo, daquelas pessoas que não têm o conhecimento de Deus.
Então a palavra, a Bíblia, ela serve para quê? Para me orientar, para que eu possa seguir exatamente a palavra de Deus, para que eu possa pautar a minha vida de acordo com a palavra de Deus, à luz das Escrituras. Paulo escrevendo a Timóteo, acompanha aí na sua Bíblia, 1 Timóteo 4,13, ele diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então Paulo, ele chama a atenção do seu filho na fé, dizendo: olha, você não pode ser preguiçoso quanto à leitura. Você precisa continuar lendo, persistir. Então perceba que Paulo usa aqui a palavra persistir, quer dizer, olha, não pare nunca de ler. Porque através da leitura, através de você ler, você vai conseguir interpretar a palavra de Deus, você vai conseguir ter um entendimento melhor das Escrituras. Então persiste em ler, e não só ler, exortar e ensinar até que eu vá. Depois nós temos outro texto, no livro de Salmo, o Salmo 119 e o versículo 148, acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim: os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Então o salmista está dizendo o quê? Olha, eu passei aqui horas da noite lendo, meditando e ouvindo a tua palavra. Então, esse é um exercício que a gente precisa fazer, que a gente precisa ter como prioridade. Né? Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ou seja, eu reservei parte da noite, do meu tempo, para meditar na tua palavra. O Salmo 1, no seu versículo 2, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então é aquela pessoa que lê, é aquela pessoa que vai ao culto, é aquela pessoa que o tempo todo está meditando, refletindo sobre a palavra de Deus. E perceba que toda pessoa que tem esse prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ou seja, com frequência, ela é uma pessoa melhor. Ela é uma pessoa que vê as coisas da perspectiva de Deus. Ela é uma pessoa que tem uma vida abençoada. Sabe por quê? Porque ela tem tempo para Deus. Ela tem tempo para ouvir o que Deus tem a dizer para ela. Então perceba que esse exercício de leitura, de meditação, é o que nos torna... É o que nos leva para mais próximo de Deus. É o que nos aproxima da santidade. Então a pessoa que quer ser santa, a pessoa que quer entender a vontade de Deus para a sua vida, primeiro ela tem que meditar na palavra do Senhor.